Boa tarde a todos. Eu sou o Dianari Cipriano de Jesus Júnior. Estou aqui para poder gravar uma aula. Estou fazendo aí uma segunda licenciatura em Física pela IBRA e o componente de estágio curricular foi nos pedido que gravasse uma aula. Eu escolhi a primeira aula apresentada no estágio para estar passando aqui para vocês. Infelizmente, eu não consegui alunos para acompanhar, mas eu quero passar aqui todo o conteúdo da nossa aula de hoje. Vou estar apresentando uma tela. Onde eu trago aí a aula apresentada da disciplina do estágio curricular supervisionado, do curso de segunda licenciatura em Física. Essa aula, o público-alvo é a primeira série do ensino médio, matutino, coloquei aqui no caso, que é a turma que eu ministro aulas. Componente curricular Física, professor Dianari Júnior. Para essa aula, o tema escolhido foi a introdução à cinemática. O nosso interesse é que o aluno, a partir dessa aula, entenda aí os passos iniciais do que a física estuda sobre cinemática. E com isso eu trago o primeiro conceito do que é cinemática. O conceito aí de cinemática é um ramo da física, né? Ramos da mecânica, que a física estuda, que está relacionado ao movimento. Concentra-se ao estudo do movimento. E quando a gente fala em movimento, a gente pensa o que é necessário para que um corpo esteja em movimento, para que algo esteja em movimento. Porque se ele estiver em movimento ou não, o contrário de movimento seria um corpo parado. Mas nós sabemos que para que isso aconteça, nós precisamos analisar vários contextos para poder entendermos o que é um corpo em movimento, o que é um corpo parado. E é a cinemática que vai nos dar aí essa oportunidade de compreendermos se realmente o corpo está em movimento ou se ele está parado. Para isso, eu trouxe aqui nessa aula alguns pontos importantes que nós precisamos analisar. Primeira coisa é entendermos o que é movimento. O que é movimento? O que é repouso? Nós entendemos que são conceitos da cinemática, que a palavra por si só, ela nos indica que movimento é aquilo que não está parado e repouso é aquilo que está parado. Tá, mas para que aconteça um movimento, é necessário que o corpo seja analisado segundo um referencial. Esse corpo está em movimento em relação a quê ou a quem? Esse corpo está parado em relação a que outro corpo ou a quem esse corpo está aí se mostrando como parado. Ou seja, ele está em movimento, sim ou não? Em relação a quem? Em relação ao que ele está em movimento? Ele está em repouso? Repouso é a mesma coisa que parado. Em relação ao que esse corpo está em movimento ou em repouso? Com isso, a gente começa a ver alguns conceitos que vai nos fazer entender esse estudo no movimento, que vai ser o pontapé inicial para compreendermos a forma de trabalhar esse movimento. Conceito fundamental aí da cinemática. Para eu saber se um corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso analisar em relação ao que eu estou estudando. E aí entra o fator determinante para a gente compreender se um corpo está em movimento ou parado, que é o referencial. O referencial é aquele ponto que nós analisamos a situação. É a partir do referencial que eu entendo se um corpo ele está em movimento ou se ele está parado.
Então, o referencial é um ponto escolhido para que a gente venha analisar um corpo. Eu trouxe aqui para vocês, no caso, um exemplo. Para uma pessoa parada na rua, por exemplo, um carro passa movendo a 60 quilômetros por hora. Entretanto, para o motorista do veículo, o carro está parado, uma vez que ambos estão movendo na mesma velocidade. Note o seguinte: quando a gente está ali na porta de casa e passa um carro, se nós analisarmos como um ponto, esse carro, quando ele passa, ele vai deixando um distanciamento entre nós e ele. Ou seja, ele vai se afastando ou se aproximando, independentemente da circunstância. As posições estão o quê? A posição está mudando constantemente. Ele vem a 100 metros, de repente ele está a 50, de repente ele está a 10, de repente ele passou por mim e agora ele está em 50, 100, 200 metros. Ou seja, está acontecendo uma mudança, uma diferença de localização, de espaço entre o carro e a pessoa. Agora, quando eu falo que o carro está a 60 quilômetros por hora, no entanto, o motorista que está lá guiando aquele carro, em relação ao motorista, aquele carro é como se ele está parado. Por quê? Porque para o motorista, ele pode rodar 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, mas ele encontra na mesma posição que o carro. Não há mudança de posição. Enquanto o observador lá da rua, ele vê o carro passando e mudando de posição. Então, se para o observador o carro está em movimento, já para o condutor do carro, o carro está parado. E é isso que vai determinar se um corpo está em movimento ou se ele está parado. Nós não podemos simplesmente falar que algo está em movimento ou está parado, sem primeiro nós adotarmos um referencial que vai nos nortear para entendermos se o corpo está em movimento ou se ele está parado. Outro exemplo que eu gosto de dar é a gente pensar num carro parado lá no estacionamento, debaixo de uma árvore. Se nós olharmos aquele carro no estacionamento e eu fizer a pergunta, aquele carro está em movimento ou está em repouso? Logo vai vir na nossa mente que o carro está o quê? Está em repouso. Por quê? Porque em relação a mim, minha pessoa, em relação à árvore, em relação à nossa situação, não está havendo uma mudança de posição. Mas eu não posso afirmar que aquele carro está em repouso diante de qualquer referencial, independentemente do referencial. Se imaginássemos um astronauta no espaço com um superpoder de visão, conseguindo enxergar esse carro ali parado no estacionamento, ele viria esse mesmo carro que para mim está parado, para ele estaria em movimento. Mas por que isso? Porque a Terra está em constante movimento. A Terra está movimentando, nós temos um movimento de rotação e translação da Terra. E tudo que está na Terra está em movimento juntamente com ela. Então, se o observador estiver fora do nosso plano, esse carro, mesmo que estacionado, ele está em movimento. Com isso, nós vemos que o movimento e o repouso, ele vai depender do referencial que está sendo adotado. Sem eu ter um referencial, eu não posso afirmar nada. Não posso afirmar que está em movimento ou se está em repouso. Tá joia? E aí, algo importante também na cinemática, dentro disso aí, é a trajetória. O que é a trajetória?
Aqui nos diz que é a sucessão das posições ocupadas por um móvel. No slide passado, nós vimos o exemplo do carro. Se imagine na porta da sua casa e, de repente, aponta um automóvel vindo na sua direção. Esse automóvel ele vem mudando de posições. Ele vai mudando com o passar do tempo, ele vai mudando de posições. E essa mudança de posição dentro de um intervalo de tempo, porque ele leva um tempo para sair do momento que você começou a avistar, vai chegar um momento que ele vai passar por você, ele vai continuar o seu caminho e vai chegar uma hora que você não vai enxergar mais. Essa mudança de posições em um intervalo de tempo é considerada a nossa trajetória. Então, a nossa trajetória é o quê? É a mudança de posição dentro de um intervalo de tempo. Mudança de posição que um corpo realiza em relação ao quê? A um referencial. Esse corpo vai estar mudando de posição em relação ao referencial. Nós citamos o exemplo do carro passando e você como observador na porta da sua casa. Então, a trajetória é do momento que você conseguiu visualizar até no momento que você deixou de visualizar. A trajetória dele foi a mudança de posição. Essa mudança de posição ela pode ser até classificada. Você pode classificar essa mudança de posição. Você poderia falar, ele passou na porta do meu vizinho A, do vizinho B, do vizinho C, do comércio A, da igreja, da praça, até que eu não conseguisse avistar. Ou seja, são pontos sucessivos dentro dessa trajetória que esse automóvel percorreu. Outra coisa importante é entendermos o que é um móvel. Muitas vezes nós vamos ouvir falar em física sobre um móvel na trajetória. Móvel é todo aquele corpo que muda de posição. Um carro é um móvel, um ser humano, uma bolinha que eu jogo, uma formiga percorrendo o quê? Um determinado espaço, ela está mudando de posição em intervalo de tempo. E isso é um móvel. Aí nós temos também o ponto material. O que é o ponto material? É aquele móvel que está dentro de uma trajetória, mas essa trajetória, por ser talvez longa, aquele ponto ele não é levado em consideração. Vamos voltar lá no carro do exemplo. Vamos pôr aí o carro, ele tem 5 metros de comprimento. Mas se nós colocarmos ele numa trajetória, igual está citado o exemplo aí, ó, de 2.000 quilômetros, a dimensão desse carro vai ser desprezada. O que é 5 metros dentro aí de uma trajetória aí de 2.000 quilômetros? Uma viagem que você vai fazer de 2.000 quilômetros, você não está se importando com o tamanho do carro. E isso é um ponto material. Ou seja, a dimensão é desprezível dentro da trajetória. Temos também, aí em cinemática, o espaço percorrido. O que é o espaço percorrido? É a medida do comprimento da trajetória. Desde que você começou a visualizar o carro até quando você deixou de visualizar, isso aí tem um espaço que foi percorrido. E esse espaço ele pode ser medido em metro, quilômetro, passos. É usado uma unidade que vai classificar esse espaço, que é o quê? A distância que percorreu ali aquele carro, a distância que percorreu aquele móvel. E dentro também nós temos aí o deslocamento. O que seria o deslocamento? Deslocamento é diferente de espaço, porque o deslocamento é uma grandeza vetorial. Ela apresenta um módulo, uma direção e um sentido. O espaço percorrido independe. Agora, o deslocamento não, ele vai te dar uma direção, um módulo e um sentido. Ou seja, você vai ter a posição inicial e a posição final desse movimento. Nós podemos colocar assim
o deslocamento como início e fim, mas ele tem que ser o quê? Exemplificado, ele tem que estar visível dentro de um exercício, dentro de um enunciado. O deslocamento é vetorial, ou seja, tem módulo, direção e sentido, enquanto o espaço percorrido independe de tudo isso aí. Beleza? Temos aí aqui um exemplo de um rapaz dentro de um carro, que é o exemplo que eu dei lá no comecinho, e uma menina parada na faixa de pedestre. Sendo B a menina, a faixa de pedestre, que é a menina na faixa de pedestre, dizemos que A está em movimento em relação a B. Beleza. Por quê? Porque ele está se aproximando dessa faixa aqui de pedestre. Ou seja, ele está realizando uma trajetória, pois a distância entre A e B varia com o tempo. Quanto mais passa o tempo, mais próximo ele está. Note que o movimento realizado por um corpo depende do referencial adotado. O referencial aqui está sendo a menina e está havendo aí o quê? A trajetória que esse veículo está fazendo está sendo diminuída em relação a essa menina. Se eu pegasse o carro em relação ao motorista, eu poderia dizer que os dois estão em repouso, porque, embora estejam se aproximando da menina, um em relação ao outro, não há mudança de posição. E aqui é a proposta de uma atividade para a gente compreender, que diz o seguinte: um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: letra A, porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais maciço do sistema solar. Então, estamos executando o movimento de translação como o da Terra. Letra B. Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. Letra C. A Terra, porque a Terra executa um movimento de translação ao redor do seu próprio eixo. Letra D. Porque nada pode permanecer totalmente parado. E. Porque todo referencial torna-se igual. Vamos analisar. De trás para frente aqui, todo referencial torna-se igual? Mentira. Isso aqui não é verdade. Cada referencial tem o seu diferencial. Traz a sua diferença, o seu ponto de análise. Letra D, porque nada pode permanecer totalmente parado. Negativo. Dependendo do referencial, nós podemos afirmar que algo está totalmente parado de acordo com aquele referencial. Aqui na letra C diz porque a Terra executa o movimento de translação. Tá, a Terra executa, mas eu preciso do quê? Eu preciso de um referencial para poder afirmar que esses alunos sentados estão em movimento. Então, nós ficamos entre a letra A e a letra B. A letra A diz porque o Sol sempre é o referencial adotado. E nós não podemos afirmar isso. O Sol nunca será sempre o referencial adotado. Nós temos que adotar um referencial. Então, assertiva aqui, letra B, que diz, porque se adotarmos um referencial no espaço, aí sim, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentando com a Terra. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre cinemática, conceitos básicos, focando aí nos termos entre movimento e o corpo está em movimento ou está parado. Tá aqui as referências da aula. Espero que vocês tenham conseguido aí compreender um pouquinho da aula e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado.